Olá, eu sou Paula Medeiros e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Mais uma rodada no impasse da reforma da Previdência. O governo não está certo se tem os votos necessários para aprovar a proposta. E a oposição aposta na memória do eleitor, nas eleições do ano que vem, para barrar as mudanças. Relator da CPI mista da JBS diz que pretende apresentar o relatório final na semana que vem. O prazo para a conclusão dos trabalhos da CPI é dia 22 de dezembro e não deve haver prorrogação. E você vai ver também. O plenário da Câmara aprova aumento de pena para motorista alcoolizado que cometer homicídio e verba de 1 bilhão e 900 milhões de reais para estados e municípios como compensação prevista na Lei Candir. Após novo aumento de quase 9%, a Petrobras anunciou aqui na Câmara que estuda mudar a política de aumento do gás de cozinha. Ministro da Saúde diz que a situação nos hospitais federais do Rio de Janeiro está melhorando. Os deputados afirmam que vão fiscalizar. Mais uma semana terminou sem que a pergunta fosse respondida. A reforma da Previdência vai mesmo ser votada ainda este ano? Governo e base aliada fizeram reuniões tentando definir os votos para aprovar a proposta. Os oposicionistas apostam na memória do eleitor, nas eleições do ano que vem, como fator essencial para derrubar a proposta. Em protesto contra a reforma, teve até greve de fome aqui na Câmara. O repórter Tiago Ramos acompanhou mais esse capítulo da trama da reforma da Previdência. Frei Sérgio, Joseneide Costa e Leila Denise são do Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA. Eles dizem ter feito a última refeição na manhã de terça-feira. O protesto deles é em um dos anexos da Câmara. O espaço é justamente aquele que liga os gabinetes dos deputados ao plenário, onde a reforma da Previdência poderá ser votada. É uma reforma impopular, foi feita sob nenhuma consulta do povo e ela está em desacordo com as nossas necessidades. Então a greve de fome é uma forma de mostrar a nossa revolta, o nosso descontentamento e o repúdio a essa medida. Deputados de oposição prestaram solidariedade à causa, mas também se disseram preocupados. Representantes do povo, quando chegam a isso, é porque todas as outras portas estão sendo fechadas. E nós queremos que o governo tire daqui a reforma da Previdência. Líderes da base aliada, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e o presidente da República, Michel Temer, em uma reunião no Palácio do Alvorada. Aliás, reunião não. O relator da proposta, deputado Arthur Oliveira Maia, prefere chamar isso de concentração. Eu penso que o engajamento ele tem crescido. Estamos no melhor momento desde que se iniciou essa reforma. O governo diz ter cerca de 260 votos a favor da reforma. Ele precisa de 308. Sobre a mesa, corre uma proposta. Os partidos fecharem questão a favor das mudanças na Previdência. Foi o que o PMDB fez nesta quarta-feira. Na teoria, com isso, os deputados que votarem contra a reforma podem ser punidos. Mas nem toda a base do governo concorda, não. A punição dos deputados por conta desse voto não existirá da parte do PSDB. O PSD de Kassab tem 38 deputados. 15 estariam a favor da reforma. O restante ainda está indeciso. Eles são só uma parte dos 120 a 150 deputados que ainda não têm posição. Votos com os quais o governo também conta. O líder até crava uma data para a votação. Semana passada estávamos longe, hoje estamos mais perto. Revertemos, os deputados estão confiantes e vamos ter votação na terça-feira, sim. A data quem define é o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. A gente está com dificuldade, né, em todos os partidos, não é um tema simples, porque a gente precisa contar voto com reserva, sem gerar publicidade a isso, que isso não agrega nada, para que a gente possa ter o mínimo de condições de organizar uma data para votar essa matéria. Quantos deputados realmente estão dispostos a votar pelo sim na reforma da Previdência? O governo espera ter pelo menos 320 votos. Então, se esse número for alcançado, aí sim a gente pode esperar uma votação da reforma na semana que vem. Nós temos 15 dias ainda corridos
para que a gente possa votar a reforma da Previdência. Então, dentro deste período, a gente vai estar trabalhando intensamente, buscando os votos, virando votos de quem está indeciso, mas é importante dizer a vocês que a gente está chegando num número positivo. Estão blefando para a imprensa, para a mídia, pressão como se tivesse um clima favorável à PEC da Previdência. Essa PEC não passará aqui na casa. Primeiro, porque o governo não tem votos. Segundo, os deputados estão recuados. Ninguém vai fazer esse abraço dos afogados. Terceiro, todo mundo está pensando em 2018. O Temer não é mais candidato, então os parlamentares não vão cometer o que eu chamo no Ceará esse desatino político. No plenário, semana cheia, foi concluída a votação da medida provisória que dá isenção fiscal a empresas do setor de petróleo. Os deputados também aprovaram o texto base do refinanciamento de dívidas do FunRural, a Previdência dos Trabalhadores Rurais e compensações para a Lei Candir. A oposição tentou mudar trechos da medida provisória aprovada na semana passada, que dá isenção de vários impostos para empresas do setor de petróleo. Eram 12 destaques. E o embate começou já no primeiro, que trata de um artigo que diminui a contribuição social sobre o lucro líquido devido pelas empresas. Mas o destaque não passou e o texto foi mantido. Próximo de 1 trilhão até 2040 é o que o governo deixará de arrecadar, favorecendo as petroleiras estrangeiras e retirando do povo brasileiro. Essa é uma medida que visa tão somente desonerar a exploração de petróleo e gás no Brasil. Outro destaque tratava da cobrança de tributos como PIS, COFINS e a CID sobre serviços técnicos realizados pelas petroleiras. O texto principal dispensa esse pagamento. A oposição queria reverter essa isenção fiscal. Não conseguiu. As empresas estrangeiras vão vir aqui explorar o nosso petróleo, nem a CID, que incide sobre o petróleo, sobre a gasolina, nada, leve, livre e solto, para eles tudo liberado. Acabar com essa história de que a renúncia vai produzir 1 trilhão de prejuízo. Ao contrário, 1 trilhão de receitas para o governo. Prefeitos, governadores serão royalties de petróleo e participação especiais. Uma proposta consensual abriu os trabalhos do plenário na quarta-feira. Foi aprovada a medida provisória que amplia a validade do regime especial de tributação para atividades ligadas ao cinema. A MP mantém o chamado Recine até 31 de dezembro de 2019, favorecendo a abertura e melhoria das salas de exibição. Já aprovada anteriormente, uma proposta idêntica foi alvo de veto presidencial, derrubado em sessão do Congresso. Agora beneficia também a indústria de jogos eletrônicos e da música. O plenário também aprovou o projeto que trata de dívidas da Previdência do setor rural. O interesse dos oposicionistas era garantir, em especial, a renegociação para os agricultores familiares em dívida com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FunRural. Representantes do agronegócio sempre defenderam a proposta, objeto de uma medida provisória que perdeu a validade. Um acordo envolvendo uma possível análise da reforma da Previdência nos próximos dias permitiu a votação. São os interesses de 1.500.000 famílias de trabalhadores e trabalhadoras rurais que, se for votada a reforma da Previdência, nós vamos obstruir, vamos votar contra, mas vamos ter o voto desse segmento aqui da Câmara dos Deputados, Dagoberto, contra a retirada de direitos dos trabalhadores rurais. O produtor rural não é caloteiro. Ele quis pagar, mas ele tinha todo um arcabouço jurídico dizendo que ele tinha liminares de que ele não precisava pagar. Se nós tivéssemos que, todos os produtores, tivessem que pagar isso imediatamente, não teria nenhuma possibilidade desse pagamento. Sempre se coloca o pequeno na frente como beneficiado, mas é nada, isso é para beneficiar os grandes. Os pequenos mesmo não fazem negócio sem pagar, pura e simplesmente. Também foram votadas emendas do Senado ao projeto da deputada Keiko Ota, que aumenta a pena para o motorista que causar acidente com morte ao dirigir sob efeito de álcool ou drogas. A pena mínima de prisão passa de 4 para 8 anos. A própria deputada proclamou o resultado. Aprovado. Sim. Muito bem, dona Keiko. A matéria vai à sanção.
Parabéns, Keiko Mota. Obrigada. Parabéns. Os deputados aprovaram ainda a proposta que garante a estados e municípios quase 2 bilhões de reais referentes à compensação pelo que eles deixam de arrecadar em impostos por causa da Lei Candir. Esses recursos que às vezes as pessoas acham que os estados estão perdendo receita, na verdade não estão perdendo receita, eles estão incentivando a exportação, que incentiva a indústria, o comércio, o transporte, os serviços e principalmente a nossa agricultura. Na quinta-feira, o plenário aprovou projeto defendido pela bancada feminina, que transfere para a Polícia Federal a investigação de crimes praticados na internet que divulguem mensagens que expressam ódio ou aversão às mulheres. A autora sustenta que a rede mundial de computadores, internet, tem contribuído para a propagação de conteúdos misóginos. Esse projeto, ele não excluiria jamais a importância do papel da Polícia Civil. Na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada aquela antiga proposta que prevê eleições diretas para presidente e vice-presidente da República, caso os cargos fiquem vagos até 6 meses antes do final do mandato. A CCJ aprovou apenas a admissibilidade da PEC do deputado Miro Teixeira, ou seja, decidiu que ela não fere a Constituição e pode ser discutida. O relatório estava pronto desde junho, mas só foi votado nesta quarta-feira, depois de as 2 denúncias contra o presidente Michel Temer terem sido derrubadas pelo plenário em agosto e outubro. Agora a CCJ aprovou o parecer em menos de 5 minutos, em votação simbólica. O governo estava preocupado, achando que essa PEC era para atingir o governo. E não era para atingir o governo. É uma PEC para buscar estabilidade social. Ela foi usada para criar um fato político naquele momento, né? Tanto é que também não teve nenhuma euforia. Eu não estou vendo ninguém da oposição pulando aqui. Por quê? Porque o presidente fica e vai terminar o mandato. A proposta estabelece que, se os cargos de presidente e vice vagarem até 6 meses antes do fim do mandato, haverá nova eleição direta em 90 dias. Só nos últimos 6 meses, a eleição seria feita pelos deputados e senadores em até 30 dias. Hoje, as eleições são indiretas a partir do 3º ano de mandato. O mérito da chamada PEC das diretas agora precisa ser analisado por uma comissão especial da Câmara, que será formada exclusivamente para isso. Só aí é que a proposta poderá ser votada em plenário, em 2 turnos e com 308 votos em cada um deles. Depois disso, ela ainda precisa passar pela CCJ e pelo plenário do Senado. E a reunião da CPI mista da JBS, que iria votar requerimentos de convocação de políticos, foi cancelada por falta de quórum. Entre os convocados estariam os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. O relator, deputado Carlos Marum, anunciou que pretende apresentar o relatório final na semana que vem. O prazo para a conclusão dos trabalhos da CPI é dia 22 de dezembro e não deve haver prorrogação. Mesmo sem esses novos depoimentos e o silêncio dos principais envolvidos, os empresários Joesley e Wesley Batista, o deputado Carlos Marum disse já ter elementos para concluir o seu relatório e apresentá-lo na semana que vem. O presidente da comissão avaliou que a investigação fica prejudicada sem as oitivas com os políticos acusados de receber propinas, mas admitiu que não conseguirá apoio para uma prorrogação dos trabalhos. Eu concordo com você que ficará manco esse relatório. Nós não conseguimos fechar o circuito, que era realmente ouvir os políticos. Agora era o momento, inclusive, de pedir, se necessário for e é meu interesse, pedir uma prorrogação dos trabalhos dessa CPMI. Mas eu estou percebendo, conversando com alguns membros, que não há interesse, não é? Da gente prorrogar pelo menos por mais 6 meses esse trabalho. O Conselho de Ética decidiu que não houve quebra de decoro na conduta do deputado Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, e arquivou 2 representações contra ele. Na primeira, o parlamentar foi acusado de fazer postagens ofensivas à filha da deputada Maria do Rosário num aplicativo de mensagens instantâneas. Na segunda representação, Vladimir Costa respondia por assédio à jornalista Basília Rodrigues, da Rádio CBN. Em terra de Lava Jato, em terra de cusparadas, em terra de vários parlamentares presos, denunciados, indiciados,
querer indiciar o deputadozinho lá do Pará, Caboclo do Mato, lá da nossa floresta amazônica, por coisas tão inócuas, tem tantas coisas absurdas que podem trazer muitos deputados para cá. Representações com provas. E essas representações chegam aqui e literalmente são ignoradas pelos deputados. A população não pode esperar muita coisa mais do Conselho de Ética. Talvez outros mecanismos, como utilizar as vias judiciais, vão ter que ser utilizados. Deputados e senadores pediram ao relator-geral da proposta orçamentária na Comissão Mista de Orçamento, o deputado Cacá Leão, que inclua recursos para a compra das impressoras que vão imprimir os votos nas eleições gerais de 2018. A sugestão é de que se destine 250 milhões de reais no orçamento da Justiça Eleitoral para isso. A Comissão de Orçamento está em fase final de análise da proposta orçamentária. O parecer do relator deve ser votado na comissão já na próxima semana. E você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. O ministro da Saúde diz que a situação nos hospitais federais do Rio está melhorando. Os deputados afirmam que vão fiscalizar. Após novo aumento de quase 9%, a Petrobras anunciou aqui na Câmara que estuda mudar a política de aumento do gás de cozinha. Eu volto já. A Petrobras anunciou aqui na Câmara que estuda mudar a política de aumento do gás de cozinha. A notícia veio 3 dias depois que o preço do botijão subiu quase 9%, o 6º reajuste desde agosto. O assunto repercutiu aqui na Câmara. Por que o preço do gás subiu tanto? Para a Petrobras, essa é uma questão de mercado. A empresa segue os preços do resto do mundo. Ele varia, e muito, quando as condições são difíceis. Teve furacão nos Estados Unidos, teve eventos fora do normal que pressionaram esses preços mais para cima. A empresa indica que as variações no preço devem ficar menos frequentes. Para o deputado Chico Lopes, o problema está na política voltada exclusivamente para o mercado. Estão inventando isto para que a Petrobras comece a dar lucro exorbitante para eles poderem vender, porque o mercado não quer comprar coisa que ele não tenha lucro e que alto se pague em menos de um ano. O deputado Zé Augusto Nalim sugere uma alternativa. Os impostos somam 19% do preço final. E se o governo abrir mão disso? Eu acredito que, se for bem pensado, vai poder adequar e resolver o problema. O pano de fundo dessa discussão é qual deve ser o papel do Estado e, principalmente, o da Petrobras. A empresa passou anos sem reajustar o preço do gás. Isso gerou prejuízo. Ao se adequar ao mercado, ela passa a dar lucro, mas isso pesa no seu bolso. E aí? Não existe uma solução exata para esse dilema. Por hora, resta ao consumidor usar a sua ferramenta, pesquisar o melhor preço. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor sugere ainda uma outra saída: reclamar. O que é necessário que o consumidor observe, que os PROCONs estejam atentos, é verificar se esse reajuste dos preços tem sido utilizado como uma forma de, até como uma desculpa para aumentar de uma forma indevida os preços para o consumidor. Aí sim pode existir abusividade. E no plenário da Câmara, uma comissão geral discutiu o impacto da reestruturação dos bancos públicos nas pequenas comunidades. Desde o início deste ano, o Banco do Brasil já fechou mais de 500 agências no país. A Caixa Econômica Federal também implantou um plano para reduzir despesas, que inclui o fechamento de agências. O plenário se transformou em comissão geral a pedido de deputados que criticam a atual política do governo para os bancos públicos. O movimento que estão fazendo, chamado de reestruturação, vem no sentido de fechar agências. Muitas estão sendo fechadas. O banco fez um programa de aposentadoria onde saíram 10 mil funcionários do Banco do Brasil. Se aposentaram e houve um fechamento de mais de 500 agências, deputado. 500 agências, exatamente aonde o deputado colocou. As agências onde as pessoas, a população menos favorecida, a pessoa que trabalha com agricultura, precisam dela, precisam do Banco do Brasil.
Parlamentares e convidados defenderam que os bancos públicos têm um papel diferente dos bancos privados. E onde estão os financiamentos nas regiões mais pobres do país? São concentrados nos bancos públicos. Nós temos estados do Nordeste que 96% do crédito está nos bancos públicos. As comissões de Trabalho e Direitos Humanos discutiram uma portaria ministerial publicada em outubro que trouxe novas definições de trabalho escravo e de trabalho forçado. O documento também mudou as regras de publicação da chamada lista suja, que traz o nome das empresas que contratam trabalhadores em condições degradantes. Os deputados ouviram explicações do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que assinou a portaria. Ele afirmou que o documento vai aprimorar a fiscalização feita pelos auditores e garantir punição. No caso da nova portaria, a justificativa do Ministério é tornar mais objetivos os conceitos relacionados ao trabalho escravo e dar segurança jurídica aos processos relacionados ao assunto. Mas a portaria foi muito criticada. Deputados da oposição afirmaram que ela vai favorecer o trabalho escravo e dificultar a punição de quem praticar esse crime, além de sujar a imagem do Brasil no exterior. Essa portaria, ela fere de morte direitos que o Brasil subscreveu no plano internacional. Outros deputados elogiaram o ministro e as novas regras de combate ao trabalho escravo. O escravo tem para cadeia, tem que botar na cadeia. Agora não pode criar uma fantasia com um fiscal, mandar chegar no ministério, colocar no exterior o nome de uma empresa com o trabalho escravo, sem constatar lá na origem se é realmente trabalho escravo. De acordo com o ministro Ronaldo Nogueira, a nova portaria deverá ser modificada, mas ele foi duro ao criticar as regras anteriores. Segundo ele, não havia punição criminal para a prática de trabalho escravo. Nos últimos 20 anos, 33 mil trabalhadores resgatados. Os senhores conhecem algum escravocrata preso nesse período? O ministro da Saúde, Ricardo Barros, explicou aos deputados por que, no ano passado, o governo federal suspendeu a compra do medicamento eritropoetina, indicado a pacientes que ficaram anêmicos em consequência de insuficiência renal crônica. Segundo o ministro, o remédio era adquirido de um fabricante cubano e vendido ao Ministério da Saúde por um preço acima do mercado, sem a contrapartida da transferência de tecnologia. Após cancelar a compra, o governo abriu um pregão e passou a comprar o medicamento por preços mais baixos de laboratórios brasileiros. Ricardo Barros também falou aos deputados sobre a falta de remédios quimioterápicos para pacientes do Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. O ministro disse que a situação está melhorando nos hospitais federais do Rio. Ricardo Barros argumentou que cada hospital tem autonomia de gestão e que se deve cobrar eficiência do diretor de cada estabelecimento. Ele explicou que contratou uma consultoria especializada do Hospital Sírio-Libanês para fazer a gestão conjunta dos 6 hospitais e 3 institutos federais do Rio de Janeiro, o que vai minimizar custos e acarretar na melhoria da administração. Nós temos investido nos hospitais, aumentamos o investimento, mais de 3 bilhões e meio por ano de recursos federais, aumentamos o número de consultas, o número de exames e o número de cirurgias. Portanto, o nosso atendimento no Rio de Janeiro é crescente, embora haja uma crise no sistema de saúde da área do Estado, mas não há da área federal. Para o deputado Alessandro Molon, que solicitou audiência pública para questionar a situação dos hospitais federais do Rio de Janeiro, e em especial o Hospital de Bom Sucesso, a resposta do ministro não convenceu. O que nos chega do Rio de Janeiro, de quem vistoriou o sistema e de quem usa, é o contrário daquilo que o ministro disse. Não é uma situação que está melhorando, é uma situação que está se tornando mais dramática, pior. Eu vou receber o estudo do ministro, vou analisá-lo em profundidade, vou confrontá-lo com as informações das vistorias e vou voltar a cobrar do Ministério da Saúde a solução para os problemas do Rio. A atuação da Defensoria Pública foi assunto de um debate na Comissão de Legislação Participativa. O defensor público trabalha para quem não tem condições de contratar um advogado particular.
Uma das preocupações é garantir plantões fora do horário normal de expediente. O morador de Fortaleza, Ivan Rodrigues, contou o drama que viveu em 2011. O filho dele precisou de vaga na UTI num domingo, mas a juíza disse que só poderia atuar com a presença de um advogado. Sem dinheiro para pagar, ele teve que recorrer à Defensoria Pública e só foi atendido no dia seguinte. Agora virou militante em favor dos defensores públicos. Quando o cidadão não tem esse serviço, ele só perde. E quem perde isso? O mais pobre, porque já não tem praticamente nada. Mas o debate sobre a necessidade de garantir o atendimento ininterrupto nas defensorias públicas mostrou que é preciso garantir que elas funcionem em todo o país. O defensor público federal, Gilmar Menezes, lembrou que somente 28% das cidades onde há Justiça Federal possuem defensores públicos. São apenas 620 advogados para atender as pessoas carentes em âmbito federal. Os plantões têm que ser feitos porque a população, muitas vezes, no período noturno, no final de semana, no recesso, no feriado, ela não tem a quem recorrer, não tem como chegar diretamente ao judiciário, então ela procura a defensoria leva ela até o judiciário. Outra queixa é que os defensores públicos não recebem remuneração específica quando atendem em regime de plantão. O poder público ele precisa passar a enxergar a defensoria pública não como um adversário judicial, mas ele precisa enxergar a defensoria pública como um agente, como um termômetro das demandas sociais para melhor instruir, melhor desenvolver as políticas públicas. Quem mora em certos lugares com dificuldade tem o direito de ter liberdade de ir e vir, tem direito à segurança. Isso não é um favor de Estado, é uma obrigação de políticas públicas. A gente encerra a revista da Câmara com o recém-criado Coral da Câmara, que fez a primeira apresentação de fim de ano. O Coral da Câmara foi criado em outubro e a primeira apresentação teve como repertório canções natalinas. O maestro Davidson Miranda afirmou que a iniciativa ajuda a divulgar ainda mais a música erudita e que em 2018 esse projeto deve ser ampliado. A expectativa é que realmente hoje tenha sido só um embrião de um grande coro que a gente pode fazer aqui nessa casa. Luiz Humberto é o idealizador do Coral da Câmara. Ele falou da emoção de cantar. É uma coisa que faz bem a alma, né? A gente se emociona vendo as pessoas se emocionando. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial, tudo junto. Obrigada pela companhia. Tchau.